Se você é aquela pessoa que quer muito acordar cedo e manter uma rotina produtiva, mas acaba ficando cansado o resto do dia ou então simplesmente não consegue deitar, dormir cedo, nesse vídeo eu vou te mostrar o que de fato vai transformar isso e fazer você alcançar esse hábito. Olá pessoal, meu nome é Poliana Braga, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e por aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e lifestyle saudável. E a primeira coisa que você precisa entender é que o seu dia não começa logo de manhã, mas sim na noite anterior. Mas como assim? Calma que eu vou te explicar. Se você nunca tomou chá gelado, então se você gosta muito, eu indico demais esse, gente, é uma delícia. O de maçã é um dos meus favoritos, mas esse aqui é de frutas vermelhas, que também é incrível. Bom, sentei aqui agora com o meu chá gelado, que eu estou viciada, para conversar um pouco com vocês sobre esse assunto, que eu sei que muitos de vocês têm dificuldade. E eu, com a minha experiência já de muitos anos acordando cedo, dormindo cedo e descansando de fato e conseguindo ter uma rotina produtiva, eu sei que eu tenho muita coisa para passar para vocês. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como tá sendo a minha rotina da noite, tudo que eu faço para conseguir dormir cedo, descansar de fato e vou mostrar para vocês a minha rotina de amanhã, né, minha rotina da manhã, as coisas que eu faço também para conseguir ter um dia no geral assim produtivo e saudável. Já a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês vocês sabem o que é ciclo circadiano? Ritmo circadiano? Enfim, é um termo muito conhecido, assim, se você já estudou um pouquinho sobre sono, se você já leu algum livro, provavelmente você conhece, mas se você nunca ouviu falar, vou te explicar o que é. Basicamente, cada pessoa, cada ser humano possui um relógio biológico diferente. Todos nós possuímos esse relógio biológico. E é basicamente o funcionamento básico do ser humano, ou seja, nós fomos feitos para dormir quando está anoitecendo e acordar quando está amanhecendo. Isso é uma coisa básica. Então, quando você segue essa regrinha ali do círculo circadiano, fica muito mais fácil de você conseguir dormir bem e acordar bem. Esse controle do ciclo circadiano é influenciado pela luz solar e ele dura 24 horas, ou seja, o nosso dia inteiro. Por isso que é tão difícil acordar mais cedo em dias chuvosos, em dias nublados, que é o que está acontecendo agora. Essa semana aqui em Uberlândia está super nublado, então, querendo ou não, é um pouco mais difícil, porque não tem luz. Então, o seu corpo não entende que já amanheceu, que já é hora de acordar. Isso quando você não está acostumada ainda com o horário certinho todos os dias para acordar. Então, se você é aquela pessoa que cada dia acorda no horário, cada dia dorme no horário, provavelmente você vai sentir essa diferença, assim, quando tá dias chuvosos e nublados. Quando você acorda, você tem produção de cortisol. E quando você vai dormir, você tem produção de melatonina. E isso influencia totalmente na sua vida e nos seus resultados. Muitas pessoas não estão nem aí para esse relógio biológico. Algumas porque não conhecem, algumas porque realmente acham insignificante. Então, são aquelas pessoas que vão dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, que acordam 9, 10 horas e sente que o dia não rende. Pois é, tá aí o seu problema, gente. É muito fácil de solucionar isso. Você tem que entender que quando começa a anoitecer, o seu corpo já está produzindo melatonina. Então você não pode fazer coisas que vão induzir o seu corpo a ficar agitado. Você não vai meter um pratão de, sei lá, hambúrguer com bacon, entendeu? Isso nos seus dias normais, né? Claro que você pode comer isso, mas, gente, não vai comer isso, por exemplo, 10 horas da noite, enfim. Só que o que você pode fazer, e é o que eu faço, né? Que já entrando aqui na minha experiência. De segunda a sexta, gente, eu sigo corretamente tudo assim da minha rotina, então eu durmo cedo, acordo cedo, tanto porque eu gosto, tanto porque é o certo. Mas final de semana é claro que tem exceções, então não são todos os finais de semana que eu também vou fazer isso. É claro que eu durmo tarde, acordo tarde, é uma coisa normal, mas a gente tá falando aqui do geral, tá? Na maioria, e não nas exceções. Exceções são tranquilas. E já que você quer dormir melhor, acordar cedo, você precisa seguir sim o seu relógio biológico. E o primeiro passo que você tem que seguir é você organizar os seus horários. O que isso significa? Como eu falei para vocês,
o relógio biológico é dividido entre dia e noite, entre 24 horas e é influenciado pela luz solar. Então você vai organizar os seus horários de acordo com isso. Quando estiver anoitecendo, você vai fazer coisas relaxantes, coisas que não vão te agitar. E quando estiver amanhecendo, você já vai incluir coisas que vão te estimular. Então, atividade física, ter contato com a natureza, enfim. Mais pro final do vídeo eu vou citar exatamente quais são as coisas que você pode fazer. Outra coisa muito importante de citar aqui é que nem todo mundo vai conseguir fazer isso, tá? Deixando muito claro. Então, se você tá na faculdade e você estudar à noite, é muito mais difícil, porque você vai pra faculdade 7 horas da noite, chega em casa 11 horas da noite. Então, assim, não é pra todo mundo, sabe? Mas se você tem oportunidade, foca nisso. E se você não consegue fazer isso no momento, já salva esse vídeo pra quando você conseguir, você lembrar de tudo isso aqui, sabe? Pra você entender a importância de seguir esse relógio biológico. Então, quando estava na faculdade, tem muitos vídeos aqui, eu sempre relatava que eu não conseguia prestar muita atenção na aula, que eu não rendia tanto e que eu chegava muito, muito, muito cansada. Eu dormia tarde, no outro dia eu acordava um pouco mais tarde. E isso era assim, minha rotina era cheia de problemas por causa disso. Querendo ou não, foi uma fase da minha vida meio assim, difícil, sabe? Porque eu dormia, gente, meia-noite, 1 hora todos os dias e não tinha como eu não fazer isso. E eu tinha que acordar cedo, querendo ou não, então eu acordava 6h30. Pra fazer as minhas coisas, então eu não dormia tanto, não descansava, e era muito difícil acordar cedo, sabe? Mas eu entendia que isso era uma fase, que isso estava acontecendo por causa da faculdade, porque não tinha como eu mudar esse hábito, eu tinha que finalizar a faculdade. E agora que eu terminei a faculdade e eu consigo montar essa rotina, fica muito mais fácil. Mas lembrando que isso não é pra todo mundo, porém, entretanto, todavia, você pode fazer coisas para minimizar os danos, que é o que eu fazia quando eu estava na faculdade. Então, querendo ou não, por mais que eu ficasse cansada e tudo mais, eu tentava fazer ali coisas ao máximo para evitar isso, sabe? Para me ajudar o meu corpo. Então você vai adaptar isso para sua vida, organizar os seus horários e a partir disso você vai ver qual que é a sua principal dificuldade. Você vai colocar aí horários para você dormir e acordar todos os dias sem falta. Por mais que você não esteja com sono, você não vai ficar no seu celular. Por mais que seja muito difícil acordar, você não vai colocar mais 10 minutos no seu despertador. Você vai seguir isso e pronto, é uma regra. Então agora eu quero que você pegue aí o seu computador, uma folha, qualquer coisa, ou então mesmo o seu celular, e você vai anotar como é a sua rotina da noite. Tá, e para que isso? Basicamente, você vai colocar exatamente como é a sua rotina da noite pra gente ver aí o que você pode mudar e o que pode estar influenciando a você não conseguir descansar durante a noite e acordar cedo no dia seguinte. Porque, como eu falei, a sua manhã depende da sua noite anterior. Então, se você ficar mexendo no celular até tarde, se você ficar mandando estímulos pro seu cérebro o tempo inteiro, vai ser muito mais difícil você dormir e descansar de fato. Não adianta nada só dormir, tá? Você tem que ter um bom sono. Uma coisa que eu reparo muito é, por exemplo, o momento do jantar. Quanto mais tarde eu janto, e fica menos tempo ali pra fazer digestão pra ir dormir, eu sinto que o meu sono não é aquele sono maravilhoso, sabe? Quando eu acordo, parece que eu não descansei, parece que eu não dormi. Eu sinto isso. Então, é uma coisa que o meu corpo tem, sabe? Eu não posso jantar tarde e já ir dormir. Então, quando eu tinha faculdade, eu jantava bem antes, tipo assim, um lanchinho mesmo. Eu nunca chegava às 11 horas e jantava mesmo, um pratão. Porque eu não ia conseguir dormir, eu sei que muita gente faz isso. Mas pra mim não dava certo. Então você precisa entender que tudo que você faz na sua rotina da noite, ó, a Catarina brincando. Isso aí, inclusive, gente, essas brincadeiras, eu preciso deixar ela brincar bastante aí durante a noite, porque senão ela não dorme. E aí eu também não consigo descansar, né? Então, assim, se tem pessoas te atrapalhando a dormir, animaizinhos de estimação te atrapalhando a dormir, crie coisas aí pra ajudar nisso. Então, o que eu criei pra Catarina? Ela brinca, ela corre. Eu brinco 30, 40 minutos com ela todo dia antes de dormir, porque ela gasta energia e aí a gente consegue dormir a noite inteira sem interrupções. E ela não me acorda, tá? Nunca me acorda. Só se eu não brincar com ela. Se eu não brincar com ela, aí ela vai me acordar assim, né? Porque ela vai estar com energia acumulada e é normal. Então entenda que a sua rotina da noite vai influenciar 100% no seu dia seguinte. Então, já seguindo o que eu falei pra vocês, tentar colocar as coisas um pouco mais cedo e ter horário pra fazer elas. Então, eu tô tentando jantar sempre 7 horas da noite, no máximo 7h30. E hoje eu não tenho o jantar pronto. Normalmente eu faço o almoço e ele dura pro jantar, só que hoje não tem. Então eu vou fazer uma coisa bem rapidinha, que vou colocar, que vai ser batata na air fryer, e aí eu tenho atum.
eu vou pegar o atum e vou misturar com a batata e fica muito bom. Pode parecer suspeito, não muito bom, mas eu juro pra vocês que fica bom. E aí você pode fazer tanto na air fryer, né, a batata, ou então cozinhar ela e misturar com o atum também fica muito bom. Só que como hoje eu quero comer uma batata de air fryer que eu amo, eu vou fazer lá mesmo e comer o atum separado com salada. Vale muito mais a pena do que pedir um iFood. Eu até tava olhando nesses lugares de comida saudável, só que assim, primeiro que muito caro, demora pra chegar e não chega maravilhoso, né? Então eu vou fazer isso mesmo e assim, é super rapidinho. É só colocar a batata na air fryer e misturar. Eu já ensinei várias vezes, mas basicamente você pega a batata, você lava ela e eu não descasco, eu gosto de comer mesmo com a casca e você pode cortar em cubinhos ou em tirinhas, coloca azeite, sal e os temperos que você quiser e pronto. Coloca na air fryer e tá pronto. Ó, gente, terminei, deixa eu mostrar pra vocês, ficou assim. Aqui tá a batata, aí vocês estão balançando. A batata, a salada e o atum aqui. E aí, pra não ficar sem graça não fica porque é muito bom. Eu posso colocar ketchup zero, que está na dieta, e temos aqui também um suquinho de laranja. Eu amo. Aí agora eu vou jantar enquanto eu assisto alguma coisa. Ignore isso aqui. Eu tinha colocado uma tela branca na TV pra ficar mais claro, sem ter que ligar a iluminação. Lembrando que quanto mais cedo você jantar, melhor. E quanto mais coisas leves, também melhor. Se você colocar muita coisa pesada, tipo feijoada pra dentro, vai ser mais difícil o seu corpo relaxar durante a noite, porque ele não vai estar relaxado, ele vai estar trabalhando, sabe? Então, tentar ao máximo evitar essas comidas assim. E de ser mais saudável, né, gente? Faz parte do processo. Bom, eu já jantei, lavei a louça e agora eu fiz aqui o meu super sono que eu mostrei pra vocês de chocolate suíço. Gente, isso aqui é tão gostoso. É muito bom, assim, tomar isso, porque eu sou uma pessoa muito chocolatra. Então, agora que eu tô seguindo uma dieta, assim, mais sem doce, evitando doce, todas as coisas que tem gostinho, assim, de chocolate, eu quero, sabe? Então isso aqui é muito bom. É da mesma marca do chá, tá? Então, se vocês quiserem, nós temos cupom de desconto na Desenchá, que é Poliana, então vocês conseguem garantir tanto o super sono, o super café, o chá gelado, que é maravilhoso, creatina. Eu vou deixar o link aí pra vocês na descrição do vídeo. Bom, eu não sei se vocês lembram, na verdade, com certeza vocês devem lembrar, teve uma época, eu não lembro se foi na pandemia, se foi depois da pandemia, que aquele termo higiene do sono, assim, viralizou e todo mundo começou a praticar higiene do sono. Basicamente é um ritual noturno para você seguir todos os dias, para você ir se desligando, então tem vários passos para você seguir e fazer seu corpo desacelerar. E realmente é algo eficaz, gente, porque faz parte do relógio biológico, então quando começa a anoitecer, você começa a fazer coisas mais relaxantes, janta um pouco mais cedo. Uma coisa que eu faço muito, que eu sempre falo para vocês, é eu não deixo as luzes principais do meu apartamento acesas, eu sempre uso luzes que são indiretas. Agora pra gravar eu tô com mais algumas acesas, mas eu nunca deixo aceso assim, eu gosto de deixar só luz amarela e bem direta pra já induzindo isso, sabe, pro meu corpo já ficar relaxado e me dar mais vontade de dormir. Então eu vou dar algumas dicas aqui essenciais pra vocês colocarem em prática na parte da rotina da noite. E a primeira coisa é você ter horários bem específicos pra dormir e acordar. Igual eu falei, isso deve ser seguido mesmo nos dias que você não quiser, mesmo nos dias que você estiver cansado e quiser dormir mais. É uma regra e pronto. No começo vai ser bem difícil, você vai achar difícil dormir, sabe? Você vai ficar com um pouco de insônia, vai ser difícil acordar, mas é um processo, gente. Com o tempo seu corpo vai acostumando e com o tempo ele vai querer acordar esse horário sozinho. Então tem dias, por exemplo, final de semana, oi, vem dar oi pro pessoal. E não parecia que ainda. Tem dias no final de semana que eu acordo 6h30, 7 horas sem querer, sabe? Sozinha, sem despertador. Então o seu corpo ele vai acostumando com isso. A segunda coisa é você não consumir bebidas estimulantes pelo menos 6 horas antes de dormir. O que são essas bebidas estimulantes? Cafeína, energético, álcool, todas essas coisas vão influenciar diretamente no seu sono e na sua qualidade do sono. Então você vai dormir, mas não vai descansar. Não comer alimentos pesados no jantar, evitar ao máximo isso, tentar comer coisas mais leves e não em grande quantidade também, sabe? Tenta fazer as suas principais refeições mais cedo. Ficar longe de televisão, de celular logo antes de dormir, pelo menos 1 hora antes. Então, como vocês podem ver, eu já desliguei a minha televisão.
Eu agora aqui tô fazendo meu momento de super sono, porque eu já vou lá pro quarto, tirar minha maquiagem, colocar um pijama e deitar. Então, por isso, eu não tenho mais contato com as telas. O meu celular aqui, eu vou desligar não, né? Colocar no modo sono e deixar de lado. E aí eu vou fazer outra coisa. Quando brincar com a Catarina, que a gente brinca todos os dias, igual eu falei pra vocês. Posso ler um livro. Sabe, ficar de boa, fazendo coisas que não vão me estimular. Essa é uma parte um pouco difícil, então eu tinha dificuldade no começo, porque eu queria muito pegar o celular, enfim. E antes eu tinha mais esse hábito de ler antes de dormir. Hoje eu não faço sempre, até porque dependendo do livro, ele me estimula, então eu tenho que tomar cuidado com isso também. Então nem sempre eu tô lendo algum livro, sabe, que dá pra ler antes de dormir. Então o que eu faço é brincar com a Catarina mesmo, e é ótimo, porque aí eu vou brincando com ela e vai me dando sono, sabe? Porque eu brinco com ela na cama mesmo, deitada, então querendo ou não, já vai induzindo esse momento. Evitar cochilos durante a sua tarde, noite. Sabe aquele cochilo 6 horas da tarde? Pelo amor de Deus, não faça isso mais, porque quando você cochila 30 minutos nesse horário, por exemplo, ele vai afetar demais no seu sono. Porque, querendo ou não, você vai ter uma insônia ali na hora de dormir, vai ser muito mais difícil você cair no sono. Então, é muito melhor você acordar às 5 horas da manhã, passar o dia um pouco cansado, pra você conseguir dormir mais cedo e ir acostumando o seu corpo, sabe? Não vai ser sempre assim, você vai acostumar ele. Agora, claro, se for uma exceção, tipo, nossa, eu realmente tô muito cansado, dor de cabeça, preciso descansar, ok, sabe? Mas isso não é tão bom pra você. Agora, aqueles cochilos literalmente pós-almoço, tipo, almocei, vou tirar 20 minutinhos de cochilo, eu acho super tranquilo e não tem comprovação que isso atrapalha no seu sono. Então, é de boa você fazer. Agora, 6 horas da tarde, aí já complica. E pra você evitar também praticar exercício físico antes de dormir. Então, se você é aquela pessoa que vai na academia 9 horas da noite, é um pouco complicado, sabe? Porque você vai estar ali jogando muita energia pro seu corpo, você vai estar liberando um monte de hormônio, você vai chegar, você vai estar agitado e não vai querer dormir. Eu sei que algumas pessoas têm o oposto, que elas treinam, chegam em casa muito cansadas e já capotam. Mas não é assim com todo mundo e, querendo ou não, nosso corpo não foi feito pra seguir desse jeito. Mas se funciona pra você, ok. E igual eu falei, uma coisa muito legal pra você fazer também é você deixar sempre o seu ambiente o mais relaxante possível. Usar luzes indiretas, deixar o seu quarto organizado à noite pra não ficar com aquele ambiente bagunçado que vai te atrapalhar. Usar pijama confortável, tomar um banho quente, tomar um chá quente ou então um super sono, que é uma delícia, sabe? Tudo isso pra induzir o sono mesmo, pra você ter uma boa qualidade de sono. Esse que eu vou falar agora é um pouco mais difícil, que é você não usar o seu quarto pra outras coisas além de dormir. E isso é difícil porque, por exemplo, eu, quando morava com os meus pais, o meu quarto era o meu local de dormir e de me divertir também, né? Tipo, assistir uma série e também de estudar, porque a minha bancada era no meu quarto. Mas se você tem a oportunidade de não fazer isso, é melhor ainda. E deixar o quarto só pra dormir, só pra descansar, sabe? Porque aí o seu cérebro consegue dividir isso. Ah, eu tô entrando aqui, é porque é o meu momento de descansar. Quando não tem essa divisão, fica um pouco mais complicado. Mas é claro, igual eu falei, não dá pra todo mundo e tá tudo bem se não, porque eu, por exemplo, vivi a minha vida inteira desse jeito e não foi isso que me atrapalhou, sabe? Mas hoje em dia que eu tenho um espaço pra estudar, trabalhar, é bem melhor. Então agora eu já vou aqui tomar meu super sono. Sério, isso aqui é tão gostoso. E eu vou tirar minha maquiagem, colocar um pijama confortável e deitar. Antes de dormir, né, eu vou brincar com a Catarina. E é basicamente isso. É bem rapidinho pra eu cair no sono, sabe? Nesse processo agora eu vou ficar mais ou menos 1 hora fazendo essas coisas, né? Até eu tirar minha... tomar um banho quente, vou tomar um banho agora também. Tomar um banho quente, terminar de tomar meu super sono, fazer minha skincare, brincar com a Catarina, já vai ter dado aí mais ou menos 1 hora, sabe? E essa é 1 hora sem o celular, que é bem importante. E assim, eu sei que no começo vai ser um pouco difícil, você vai querer assistir série. E eu sou a pessoa que às vezes assiste sim, tá, gente? Eu não vou mentir pra vocês, eu gosto muito de assistir alguma coisa antes de dormir, mas eu não faço isso todos os dias, porque eu sinto que me atrapalha. Então, nos dias que eu tiro um tempo pra assistir uma série antes de dormir, eu sinto que eu fico com mais... como que eu posso falar? No outro dia eu acordo e parece que eu não descansei o suficiente. E também eu demoro mais pra cair no sono porque eu quero muito assistir o episódio, por exemplo, o filme. Então nem sempre funciona aquele truque de, vou deixar a TV rodando e vou dormir. Pra mim não funciona assim. Então eu assisto sim, não vou mentir, mas não é sempre, sabe? Eu tento evitar ao máximo, só em ocasiões específicas. Mas eu tô com vocês, gente, é muito bom assistir uma série antes de dormir, tá? Eu também faço isso, principalmente no final de semana. Ou então sexta-feira, eu amo. Só que me atrapalha, sabe? Eu sinto isso. Se não te atrapalha, ok. Nós vamos brincar, né? Você tá com vontade de brincar? Você acabou de comer um churuzinho. Que cheirosa que você é. Não tem como.
Bom dia! Estou aqui fazendo o meu café. Já fiz pão com ovo para eu comer e requeijão também. E agora eu vou fazer a minha dose de super café. Hoje eu vou fazer desse aqui, que é de chocolate branco, que é muito gostoso também. E igual eu falei pra vocês, nós temos cupom de desconto em todos os produtos da Desinchar, que é Poliana. E bom, gente, dormi super bem, descansei. O clima aqui tá bem... igual eu tinha falado, bem nublado, chuvoso, então querendo ou não, dá uma preguicinha, viu? Eu pelo menos. Só que eu amo esse clima também. Eu amo fazer as coisas com esse clima. Então meio que fica um meio termo, sabe? Mas eu gosto de, por exemplo, estudar, ficar em casa. Agora quando eu tenho que sair, fazer coisas, dá uma preguicinha. Bom, eu vou tomar meu café aqui antes de começar a minha Lectio Divina e conversar com vocês. Mas minhas coisas já estão todas aqui, ó. Deixa eu mostrar. Todos os dias de manhã eu já pego a minha Bíblia, o meu caderninho de Lectio Divina e meu estojo para conseguir fazer as minhas anotações. E esse é o momento que eu não pulo. E aí eu vou até explicar para vocês sobre esse ritual matinal. Já tomei meu café, vou começar a minha Lectio Divina aqui agora, que é mais ou menos uns 15 minutos, depende bastante do tamanho, né, do texto para ler, da minha reflexão, se eu vou fazer mais alguma outra leitura, e eu faço todos os dias. E eu queria comentar isso com vocês, inclusive, agora que vocês entenderam que a sua noite vai definir o seu dia seguinte, a gente pode partir para a próxima parte, que é a qualidade do seu sono. Se você não fizer a sua higiene do sono certinha, se você não descansar durante a noite, pode ter certeza que o seu próximo dia você vai acordar com sono, você vai acordar nada disposto, com preguiça, querendo dormir mais, querendo clicar ali no botãozinho soneca. Eu vou deixar um estudo aqui na tela para vocês, onde mostra quanto que nós temos que ter ali de quantidade de sono, né? Horas de sono diariamente. Eu, por exemplo, eu tô aqui entre adultos jovens, 18 e 25 anos, e aqui fala que tem que ser pelo menos 7 horas e o ideal é entre 8 e 9, mais que isso também não é bom. Eu sinto que pra mim, 8 horas é o ideal, sabe? Então, quando eu durmo 8 horas, eu acordo muito bem, assim, muito disposta e descansada. Quando eu durmo menos que 7, pode saber que eu vou acordar de mau humor e, enfim, querendo dormir mais, com preguiça. Então, isso você tem que ir testando, ver qual que é melhor pra você, porque vai muito de cada pessoa. Mas o certo aí é pelo menos 7 horas por noite. E igual eu falei pra vocês, vou deixar outra imagem aqui sobre o ciclo circadiano, que nós precisamos seguir esse relógio biológico. Então, de acordo com isso aqui, você vai estipular os seus horários, você vai montar os seus horários. O seu ritual matinal, que é o que eu estou fazendo agora, começou a bater um solzinho aqui, que calor. É basicamente para você acostumar o seu corpo a fazer a mesma coisa todos os dias de manhã. Então você vai acordar e você já vai fazer automaticamente essas coisas. É igual, por exemplo, escovar os dentes. Se você não escova os dentes todos os dias antes de sair, antes de dormir, você vai fazer a mesma coisa com esse seu ritual matinal. Você vai criar essa rotina para você fazer todos os dias automaticamente, sem falhar. Eu sou um pouco suspeita para falar, mas se for possível, inclua uma atividade física de manhã, porque isso já vai te ajudar a dar uma baita acordada, sabe? Então, antigamente, né, eu acordava e ia correr, só que hoje em dia, como eu não estou correndo tanto, eu acordo e vou pra academia. E isso é muito bom, porque, como vocês podem ver, eu acordo um pouco inchada. Então, quando eu já vou direto pra academia, eu já consigo acordar o meu corpo, fazer ele começar a funcionar, sabe? Dar esse up logo cedo. E outra coisa, se não for possível, né, você acordar e ir treinar, tenta acordar pelo menos 1 hora antes do seu compromisso, pra você conseguir fazer as coisas com calma, sem estresse, sem correria. Enfim, o que você mais precisa entender é que esse processo de dormir bem, dormir cedo, acordar bem, acordar cedo, é literalmente um processo, sabe? São coisas que você vai fazer no seu dia a dia, são coisas que você vai mudar para chegar nisso. Não é simplesmente de um dia para o outro, não é uma mágica. Então agora eu vou listar alguns tópicos para vocês escreverem aí, decorarem, para vocês colocarem em prática. Para acordar mais cedo, você vai então organizar o seu ambiente de acordo com esse objetivo, deixar ele mais calmo, mais com luzes indiretas, organizado. Não colocar despertadores super estridentes logo de manhã que vão te assustar. Tenta colocar um despertador mediano e, se possível, longe da sua cama para você ter que levantar. Vai deixar a sua casa organizada no dia anterior, porque imagina você acordar às 5 horas da manhã e estar uma zona cheia de louça para lavar.
Não queremos isso, então deixa sempre a sua casa organizada. Vai criar um ritual da noite e um ritual da manhã, que eu acabei de falar pra vocês e explicar sobre isso. Vai estipular horários pra acordar e para dormir todos os dias e pra fazer as outras coisas também e, se possível, incluir uma atividade física logo cedo. E você vai planejar o seu dia na noite anterior, porque, igual já falamos, o seu dia vai depender da sua noite anterior, então você já vai pegar aí e vai planejar todo o seu dia, tudo que você vai fazer em ordem. Quando você colocar tudo isso em prática, eu tenho certeza que os seus dias vão ser muito mais leves e produtivos, porque você vai estar seguindo o seu relógio biológico, você vai estar criando uma rotina para o seu corpo. Não tenta ficar indo contra o seu relógio biológico, por exemplo, ficar estudando a noite inteira, porque isso não é uma coisa saudável, não é uma coisa que o nosso corpo foi feito pra fazer. E igual eu sempre falo em todos os vídeos pra vocês aqui, nós somos humanos, então é muito normal a gente errar, a gente não conseguir um dia, a gente ficar desmotivado, é uma coisa totalmente comum. E eu passo por isso, por exemplo, tem vários dias que eu fico um pouco mais de preguiça, que eu quero dormir bem mais tarde, assistir uma série, e não tem problema, sabe? Por exemplo, quando eu tô de TPM, gente, eu quero mudar totalmente a minha rotina, eu quero ficar tranquila vendo série, acordando tarde. E assim, a gente tem que entender que exceções também fazem parte, sabe? Então, não tem problema você fazer exceções, mas essas exceções não podem ser a semana inteira. Exceção é um dia, 2 dias, sabe? Então, se você não consegue fazer isso, se você não consegue seguir uma rotina, estipular horários, o que você vai conseguir fazer na vida? É a mesma coisa aquelas pessoas que me falam, eu não consigo beber 2 litros de água. Gente, se você não consegue beber água, que é a coisa mais fácil do mundo, o que você vai fazer? Então você tem que começar a ser uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa mais regrada, sabe? Falar assim, eu vou fazer e pronto. Eu vou fazer porque eu preciso. Então eu sigo minha rotina porque eu preciso e pronto, eu sou uma adulta, eu não sou uma criança mais que vai ficar fazendo drama, que vai ficar fazendo birra, sabe? A gente tem que mudar essa parte, a gente tem que entender que a gente agora é um adulto maduro, que a gente tem que fazer e pronto, não tem que ficar reclamando, não tem que ficar procurando outras coisas. Que não come salada, legume, gente, você tem que comer porque faz bem. Não é só porque você não gosta que você não vai comer, entendeu? Então come e pronto, sem reclamar. E é claro que não vai ser de um dia pro outro, mas é um processo, então de acordo aí com que você entender e virar essa chavinha na sua cabeça, fica muito mais fácil de você fazer essas coisas que eu citei, por exemplo. Todos os dias eu vou treinar, não apenas por estética, claro que também por estética, mas é porque eu sei que vai fazer bem pra Poliana do futuro. Daqui a 50 anos eu quero estar muito bem. E o que vai ditar isso? É se hoje em dia eu cuido do meu corpo, se eu treinei todos os dias, se eu fiz o melhor por mim. Então não fiquem pensando que tudo é fácil, porque não é. E você precisa passar pela parte difícil, você tem que sair da sua zona de conforto. Se você não sai da sua zona de conforto, você não evolui. É muito simples. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis trazer esse assunto aqui porque eu sinto que vocês têm muita dificuldade para dormir cedo, acordar cedo. E eu, que sou uma pessoa que hoje em dia faz isso com muita facilidade, creio que posso ajudar muitos de vocês por aqui. Então, se você chegou até aqui, comenta esse emoji que eu vou saber que você está acompanhando, gostando dos vídeos. Interajam aí nos comentários que eu sempre estou tentando responder todo mundo. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.